Quando a gente fala em SAMU, fala em rede de municípios, um ponto que tem sido muito sensível na nossa região é a questão da infraestrutura. A gente está com a BR-354 em condições bem ruins, né, de trafegabilidade. Existe também algum movimento, vocês estão pleiteando, né, algum recurso para uma melhoria desse trecho, sobretudo que vai aqui do trevo de Rio Paranaíba até a BR-262? Então, parece que foi autorizada uma operação de recapeamento, né? Eu tive no DENIT cobrando, porque de fato esse trecho encontra em péssima manutenção, né? Esse trecho foi repassado novamente para o governo federal. Minas vive uma dificuldade. Desde o governo Itamar Franco, quando o Fernando Henrique e o próprio presidente Lula socorreu Minas Gerais, naquele ano acho que foram 1 bilhão e 200 milhões, ele não tinha recursos, estava uma crise econômica, como nós estamos vivendo agora, não tinha crescimento econômico e o governador teve dificuldade de pagar o 13º, e na transição entre o presidente Fernando Henrique e o presidente Lula, foi repassado 1 bilhão e 230 milhões ao governo de Minas Gerais. Como foi um repasse, voluntário, sempre que repasses voluntários, repasses não constitucionais, precisa ter uma contrapartida do Estado. E a contrapartida foi que Minas assumisse 6 mil quilômetros de rodovias federais. A cada ano, durante os 4 anos do primeiro mandato do governador Aécio Neves, Minas tinha que assumir 1.500 quilômetros. Então está esse impasse desde 2003. Então, em alguns momentos, edita uma medida provisória que prorroga a transferência para o Estado, depois edita a medida provisória que devolve para a União e sempre fica esse impasse, né? Como diz, filho feio não tem pai, né? Então, sempre que tem problema, o governo federal empurra para o Estado empurra para o governo federal. Na verdade, nós precisamos repensar o Pacto Federativo. Nós moramos na República Federativa do Brasil, mas eu estou convencido que isso é uma farsa, é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque a União concentra hoje 70% da competência tributária. Com a Lei Candir, a União passou a concentrar 88% da competência tributária. Então, os estados não têm instrumento de competência tributária para alterar e fazer ajuste fiscal e tributário no estado, e os municípios menos ainda. Qual é a competência tributária de um município? Então, nossos entes federados não têm autonomia. Segundo problema, tudo bem, se é uma república federativa, a União pode concentrar 100% da competência tributária, mas ela deve devolver o recurso arrecadado para os municípios, para os entes federados. O problema é que o município que executa 2/3 das políticas públicas, porque 60% que envolve a vida do cidadão, quem cuida é o município, é o prefeito. Então, como ele cuida muito, 60% da política pública, então vamos premiar esse município. Então, vamos repassar para ele só 14%. Então, imagina, quem cuida 2/3 da política pública recebe apenas 14% dos recursos da União. O Estado, na minha opinião, deve cuidar de 30% da política. Então, 60% fica o município, 30% fica o Estado. Como o Estado cuida 30%, cuida menos do que o município, então vou repassar mais um recurso a mais para o Estado. Então, o Estado fica com 24%. E a União, na minha opinião, deve cuidar de 10% da política pública na ponta. Universidade Federal, Instituto, alta complexidade na saúde, está tudo bem. Aí, a União, então, como ela cuida pouquinho da política pública, então vamos deixar com ela 60% do recurso. Esse é o nosso sistema federativo. Ou seja, é inaceitável um sistema desse. Então, quem quer discutir o Pacto Federativo, quem quer discutir e fala que é municipalista, precisa, sem fazer demagogia, repensar todo esse modelo. Em fevereiro agora, voltando ao legislativo, eu vou apresentar uma emenda constitucional para rever a questão do repasse do Fundo de Participação dos municípios, do Fundo de Participação dos estados e também a forma de distribuição desses recursos. Então, esse modelo está falido. Então, nós vamos ter que repensar esse modelo. Então, por isso que eu estou dizendo, você me perguntou sobre o asfalto, e fica esse empurra-empurra, né? Entre Estado e União. Então, nós vamos ter que resolver, né? O que o cidadão não pode é pagar a conta, e nem o trabalhador. Não podemos aceitar que tem uma crise econômica e a conta para no bolso do trabalhador. O que está acontecendo agora. Você tem uma crise econômica, aí inventa que tem que precarizar o mundo do trabalho, terceirizar, não gerou emprego. Nós estamos há 2 anos com desempregos, ou seja, uma ampliação do desemprego.
É bom dizer que no auge, nos últimos anos, cada ano gerava 3 milhões de empregos. Nesses últimos 2 anos, tinha que gerar 6 milhões. Pelo contrário, gerou 20 mil desempregos. Então, a terceirização não respondeu o problema do emprego, a reforma trabalhista não respondeu o problema do desemprego, e pelo contrário, você quando faz medidas que tiram a renda familiar, porque quando você precariza o trabalho, quando você tira direito do trabalhador, você ataca o direito previdenciário, você não reajusta o salário mínimo. Nós estamos 2 anos sem reajustar o salário mínimo. É importante dizer que nos últimos anos o salário mínimo era a inflação mais o crescimento econômico. Você tem que ir aumentando o poder de compra do salário mínimo, até porque com 80% ganha salário mínimo. Então você amplia o mercado interno e cresce a economia. E agora está fazendo o inverso. E se soma isso a ausência de obra pública, não tem mais nenhuma obra pública. Então, não tendo obra pública, porque quem puxa o setor privado é o setor público. E é bom dizer que quando você faz uma obra, para cada R$1 aplicado, 50 volta em impostos. Então, nós precisamos de um novo modelo econômico capaz de olhar para o mercado interno, capaz de olhar para o povo brasileiro e capaz de gerar emprego e gerar arrecadação. Só assim nós vamos reconstruir o país. O que está acontecendo hoje é inaceitável. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Eu acho que o Brasil é o país mais rico do mundo. Não é a primeira economia do mundo, é a quinta, sexta, mas é a economia, é o país com maior potencial, do ponto de vista ambiental, da riqueza do subsolo, mas é um país que é o pior na distribuição de renda. O Brasil tem, os dados agora confirmados, 5 pessoas com renda superior a 100 milhões de brasileiros. Isso é inaceitável. Esse modelo de concentração de riqueza. Né? Eu costumo dizer que quando um país deixa 25 milhões de brasileiros sem renda, porque hoje o Brasil tem 15 milhões de desempregados, e 10 milhões empregados informalmente, que é desempregado, no subemprego. Então, você ter 25 milhões de brasileiros e você não olhar para garantir renda para esses 25 milhões, esse modelo é anticapitalista. Porque é anticapitalista você tirar, expulsar 25 milhões para fora do mercado.